Evangelho de Mateus, na verdade, o Evangelho é de Jesus, né? Mas que foi escrito por Mateus. Então, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, por favor. Mateus 26, 21. Mateus 16, capítulo 16, versículo 21. Bem fácil, né? É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Posso ler, queridos? 16, a partir do 21. Amém? Diz assim as Escrituras, então. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, algumas traduções vão reprimir, ou exortar, alguma coisa assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais. Tem algumas traduções que mudam essa palavra aí, né? Diz o quê? Não leva em consideração, ou você não dá atenção, alguma coisa assim, no grego seria mais ou menos por aí. Você não dá a mesma atenção às coisas de Deus e sim a dos homens. Versículo 24 então diz isso, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória com seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Até aí é suficiente. Curva sua cabeça, por favor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra revelada possa falar aos nossos corações nessa noite, e que sejamos abençoados pelo poder da Tua revelação, que a Tua palavra possa edificar, possa cooperar para a nossa fé, para que possamos prosseguir, meu Deus, nessa decisão, prosseguir com o Senhor, nos arrependendo a cada dia, consertando cada brecha a cada dia, meu Deus, e nos mantendo nesse caminho para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, aqui nessa passagem, Jesus vai explicar que Ele tem uma missão e que Ele está consciente da sua missão. Amém? Amém, Meire? Dá para entender isso aí? Ele começa a explicar, tanto que você vê no texto que o texto 21, o versículo 21 diz que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos. Aliás, Karine, é algo que a gente fala sempre, né? O que mais se dedicou Jesus no ministério, Gabriel, é a ensinar, né? Dentro do ensino, né, nos momentos que ele ia ensinando, aconteciam os milagres, as curas e tudo mais. Mas o foco do ministério dele era o ensino, né? Sem graça, nós precisamos crescer em graça e conhecimento. Nós temos hoje uma dificuldade justamente nisso, né? No conhecimento. Ok. Então ele vai começar a passar para os seus discípulos que ele vai à cruz. E ele está consciente, Guta, que na cruz há sofrimento, há dor, né? Ele tem consciência de tudo, a vergonha. E ele estava, mais ou menos, poderíamos dizer que ele estava dando o seu roteiro aos seus discípulos do que iria acontecer com ele. E dentro desse roteiro, ele fala que ele iria ser morto, ele iria ser julgado pelos homens da lei, mas que ele também iria ressuscitar, né? Mas dentro disso tudo,
E isso choca a Pedro, e ele vai mostrar, Pedro, que chocou porque Pedro estava com a atenção não nas coisas de Deus, mas nas coisas da terra. Mas por último a gente trata disso. O que eu queria, a princípio, que vocês entendessem é isso. Ele está andando um roteiro, né? De como a vida dele, de como ele tinha sido chamado, ele tinha uma missão, e dentro da sua missão na terra, tudo isso haveria de acontecer. Amém, irmãos? A cruz traria zombaria, traria dor, traria humilhação, mas ele sabia que isso fazia parte, Eugênio, da sua missão na terra. Amém? E ele está com muito foco, ensinando Talita aos seus discípulos isso. Amém? Mas também, ele vai deixar claro nesse texto, que haveria perdão, haveria salvação através do seu sacrifício. Ele também deixa isso claro, não é isso? A redenção dos homens também estaria dentro da sua missão na terra. Está bem claro até aí, irmãos? Amém? Tá? Ele faz um relato, onde ele conta tudo isso, que iria para a cruz, iria morrer, iria ser julgado pelos homens da lei, iria passar por vergonha, por humilhação. Mas veja, Larissa, que também ele deixa claro que na cruz, a redenção dos pecados, né, e a salvação seria conquistada. Então, deixa isso muito claro aos seus discípulos. Ele está ensinando. A cruz, aqui, ela tem um simbolismo de vida, de uma vida, de como seria a vida, da nossa passagem na terra, né? E na nossa passagem na terra, parece que ele está deixando isso claro aqui, ele mostra que há uma parte boa, né, e uma parte ruim. É mais ou menos assim, irmãos? Armando, né? Na vida tem coisas boas e coisas ruins, porque me parece que ele está relatando, né, Fátima, um pouco sobre isso. Porque é o momento em que ele fala da sua missão. Dentro da sua missão ele relata, Luciana, que há todo aquele sofrimento, cuspido na sua face, ele foi espancado, ele foi humilhado. Mas tudo isso, Mariana, estava dentro do propósito de Deus, e seria a sua missão na terra, e ele iria se submeter a isso. Não adiantava, como o Pedro pensou, né, em ter peninha ou alguma coisa desse tipo, porque aquilo deveria de se cumprir. Era a sua missão, e ele tinha consciência da sua missão na terra. Mas ele relata esse lado ruim, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que ali, dentro da missão que Deus tinha para ele, Daniel, ele iria conquistar a nossa redenção, onde nós temos perdão dos nossos pecados e a salvação para a vida eterna. Amém, irmãos? Está claro? Veja que é comum a gente conversar com pessoas e elas falarem assim: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi um filho, né? É como ela tivesse assim: eu tenho várias coisas, eu tenho vários sofrimentos na vida, né? Casamento, minha vida financeira, eu perdi, eu ganhei, eu fui traído por amigos e tal. Mas a pessoa chega um momento que ela diz assim: mas eu tenho uma coisa que para mim não tem preço, né? Meu filho, né, irmãos? Não é assim? Tinha muito isso. A pessoa diz assim: olha, eu sofri muito na vida, você não sabe a minha história, eu fui abandonado, eu fui isso, fui aquilo, mas um dia eu conheci o amor de Deus. Então é sempre essa balançazinha, né, Carol? A pessoa fala que a vida tem um lado ruim, mas ela sempre tem um lado bom também. E é mais ou menos isso que Jesus está falando, Bruno, da sua vida. Ele está dizendo, Pedrão, que tem um lado muito ruim, que ele teria que passar, mas tem um lado bom. Ele iria cumprir uma missão, e na sua missão incluía a nossa salvação. Está aqui hoje, nós vamos lembrar isso por ordem dele. Amém, irmãos? E assim nas nossas vidas, eu não vou dar exemplo de coisas ruins aqui, porque é tanta coisa que a gente virar uma vigília, né? Mas há coisas boas, né? Tem pessoas que falam da sua realização no seu trabalho, né, Marcelo? Você pode dizer assim: pastor, a minha alegria, eu me realizei quando eu passei no meu concurso, quando eu assumi, blá blá blá. Enfim, tem um lado bom. Nós temos conquistas na vida também. Amém? Então, resumindo, Jesus estava falando isso, que ele não estava enganado. Ele sabia para que, Lúcia, ele veio a essa terra. A sua missão estava bem clara, bem revelada para ele. Veja que só para a gente clarear mais o nosso entendimento, não precisa se abrir não, eu acho que eu abro mais rápido. Isaías capítulo 61, que é uma revelação do que seria a sua primeira, Larissa, a sua primeira, isso, Larissa, a sua primeira pregação, né? Isaías está relatando que um dia, quando Jesus fosse falar no templo, não é isso? Ele iria usar isso. Ele vai dizer no templo qual a sua missão, para que ele veio, o que ele iria
fazer. E olha o que ele diz, Mariana: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Aí ele está dizendo: Arthur, eu vim para isso. Eu sou ungido de Deus e eu vim para pregar o Evangelho, né? Aos quebrantados de coração. Então os duros de coração não querem. É igual hoje, né? Tem pessoas que não querem. Você vai fazer de tudo, mas ele não quer. Por isso que a Bíblia diz: deixa o tolo na sua tolice. Existe o quebrantado de coração e o duro de coração, de dura serviço. Vai ser assim, irmãos, né? Vai ser assim. Vamos torcer para aqueles que estão, né, mais próximos, quebrante os seus corações. Mas essa é a realidade. Aos quebrantados de coração. E proclamar liberdade aos... E pôr liberdade aos algemados. Ele veio libertar. Ele veio curar. A pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui ele está falando de quê, Ana? Um dia, Maranata, ele vem, né? E aí as coisas vão estreitar, né? Então, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O dia para a gente aceitar o Senhor, Pedro, é hoje. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? É hoje, o nosso ano é hoje, o nosso dia é hoje. E a vingança do nosso Deus, que é virá sobre a terra a ira de Deus, está previsto, irmãos. Eu não posso mudar. Pastor, não gosto dessas pregações. Então você não gosta da Bíblia, né? Ele diz assim: o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É só essa parte aqui da pregação, mas fica para outro dia. Então ele relata toda a sua missão. A primeira pregação dele, ele diz o que vai fazer. Ele não está enganado do que vai fazer. Ele coloca com muita clareza aquilo que ele vai fazer. Então, irmãos, Jesus fala que cada um tem a sua cruz. Ele tem a dele, mas ele vai dizer no momento do texto que nós também temos a nossa. Amém? E ele, nesse relato, Lúcio, ele está dizendo: a minha é essa. Estão prestando atenção? Entendeu, Renata? A minha é essa. A minha cruz é essa. A minha missão é essa. Mas você também tem a sua. Porque ele diz: tome a sua cruz. Ah, você está lembrado que você tem a sua? Vira para o seu irmão e pergunta a ele. Ele esqueceu a eleição. Diz: meu irmão, você está lembrado que você tem a sua cruz? E ele diz assim: é engraçado, né, Thalita? Como Jesus é perfeito, irmão, nas suas... Gustavo fala as palavras de Jesus. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e a gente não pode. Mas há algo extraordinário quando é Jesus falando. Porque a perfeição da revelação é muito profunda. Porque ele vai dizer, Mariana, e quem quiser me seguir, leve a sua cruz. O que ele está dizendo? Então, às vezes Mariana diz: bom, agora eu me converti, né? Saia longa, coisa e tal, né? Não, você não ia. E eu não quero mais problema na minha vida. Não, tem dentro da igreja que ensina. Eu tenho que parar com esse negócio de criticar, claro. Agora você receber um processo aí, né? E tem pessoas que agora acabou as suas lutas. Tem que tirar essa folha da Bíblia. Tem que tirar. Porque ele está dizendo aqui, Mariana, e você vai me seguir com a cruz que você tem. É Bíblia, irmãos. Aquilo que você tem, você vai me seguir. Ele não está dizendo isso? Você tem problema. Com esses problemas mesmo, você vai me seguir. Se eu tiver por propósito de lhe curar e lhe tirar esse problema, eu vou tirar. Senão, você vai continuar me seguindo com essa mesma cruz. Amém. Um monte de crente equivocado, insatisfeito, em confusão, porque aprende essas loucuras. Aí quando acontecem os acidentes da vida, Deus não me ama então, né? Deus não cuida de mim então. Tem que ter cuidado. Nós vamos voltar aqui. Então ele diz: olha, vai ter que levar a cruz, a sua missão. E na sua missão de vida, você tem que entender que também tem dor, Rita. Tem sofrimento e tem perdas. Mas se você me seguir, Rita, tem redenção dos seus pecados e tem vida eterna para você. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz, Mariana, mas negue-se a si mesmo. É isso? E me siga. Tem dor, tem sofrimento, irmãos. Mas se você, Mara, persistir, perseverar, tem vida eterna para você. Amém, irmãos? Então me parece que Jesus deixa muito claro aqui desse ensino que cada um de nós tem uma missão, tem uma cruz para levar. Tem uma história que é antiga, né? Eugênio era pequenininho na igreja ainda, se tinha essa história. E se contava que um homem tinha uma cruz
Não era? Um amigo de Gilão contava muito essa história. Ele tinha uma cruz, ele andava com a sua cruz e reclamava todo dia. Aí um dia um anjo desceu, vocês conhecem, né? Um anjo desceu e disse: rapaz, o que é que há com essa murmuração toda? Não, a cruz é injusta, é muito peso, é muito problema, é muita dificuldade. Eu vejo pessoas que são mais tranquilas. Aí o anjo falou: não tem problema. O Senhor mandou ele levar lá no céu. Tem um depósito de cruz. Cruz de tudo que é jeito. Você vai colocar a sua e vai procurar outra que lhe sirva melhor. E aí, ele roda. Essa tá pior, essa tem espinho, essa é aquilo, essa é grande, essa é pequena. No momento ele grita para o anjo: glória a Deus, achei a minha cruz. Aí o anjo diz a ele: meu filho, essa é a mesma que você tinha, né? Essa é a mesma que você trouxe. Está dentro, isso deve ter sido criado dentro desse texto. Então é assim, irmão. E Jesus está nos ensinando sobre isso. Você tem uma missão, você tem uma cruz para levar. Amém, irmãos? E aí ele diz aqui que ele sabe da missão dele. Presta atenção nisso. Ele sabe, Marcos, da missão dele. E ele sabe expor a missão dele. Até aí nós entendemos. Mas também ele diz que nós temos uma missão. E aí vem uma pergunta. Se alguém te perguntar se você sabe a sua missão hoje, você sabe explicar a ele? Amém? Entender? Veja, Renata, ele explica a dele, é isso? Fala tudo sobre a dele, mas ele disse que nós também temos uma. E aí, Larissa, eu lhe faço a pergunta: se alguém hoje te perguntar qual a sua cruz, qual a sua missão, você sabe dizer a ele? Se alguém perguntar qual a sua missão aqui na terra, por que você se converteu? Por que você congrega numa igreja? Por que você vem num culto como esse de ceia, no dia de eleição, podia estar na televisão assistindo a eleição, que pode não mudar nada para você na segunda-feira? Por que você veio teimoso no culto? Por que você se converteu? Por que você trabalha no seu lugar, naquele lugar que você trabalha? Você conseguia relatar, irmãos? Lembra aí, Thalita, da época de escola, né? Se a pró pedisse, a tia pedisse, faz uma redação, ainda é assim, Thalita, um resumo, né? Faz um resumo aí sobre a sua missão de vida. Você conseguiria escrever algumas coisas? Você sabe a sua missão? E aí, queridos? Deu grilo, Sérgio. Qual o seu propósito na terra, você sabe? Você conseguiria, irmãos, escrever acerca disso? Amém? Então eu queria que você tivesse um pouco de atenção no que eu vou colocar. Quando você entender o seu propósito na terra, a sua missão, a sua cruz, como a Bíblia diz, eu creio, Ana, eu creio muito que a ação do Espírito Santo será diferenciada na sua vida. Porque é isso que Jesus, Carol, quis explicar. Como ele entendia a missão dele na terra, Deus poderia então concretizar os propósitos na vida dele. Não entender? Não é difícil de entender. Então, quando você entende, Daniel, qual a sua missão, o Espírito Santo pode atuar na sua vida de forma diferenciada. O que nós mais temos dentro da igreja são pessoas em confusão. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer que tem um chamado, se chamado para quê, meu amigo? O que é que você vai fazer? Eu não sei, pastor. Como é que Deus chama para nada? Não existe isso, irmãos. Eu tal de sentir. Vamos voltar para cá. Então, no momento em que você entende o propósito de Deus, a ação do Espírito Santo é diferenciada na sua vida. Todos vocês, Jesus explica isso, Marcelo, todos vocês fazem parte de um corpo. E como parte de um corpo, tem uma função para você. Você pode não estar fazendo, mas há uma função para você. Por mais simples que você ache, mas há uma função para você. E se você não está fazendo nada, não vou lhe dizer o que vem à minha mente, né? Mas há uma função para você no corpo. É o que Jesus explica. Quando você se encaixa, Mara, nisso, e talvez seja um grande desafio de um pastor também, né? Conseguir lhe auxiliar nisso, a ação do Espírito Santo é diferenciada na sua vida. Então eu vou dar uma sugestão. Busquem saber isso. Me parece, Pedro, que é um nível diferenciado de andar com Deus, pessoas que se encaixam no chamado de Deus.
escolher. Ah, pastor, é para trabalhar na igreja? Abra sua mente, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Ou não é só isso. Amém, irmãos? Porque a maioria das pessoas querem viver fazendo a sua vontade. Pensa no povo melindroso, é crente. Você tem que pisar em ovos com ele. A grande maioria você tem que pisar em ovos com ele. Então, a maioria das pessoas querem fazer a sua vontade. Amém? Quando Jesus explica aqui que você até pode viver a sua vontade, mas não vai ser as melhores escolhas para a sua vida. Amém? Por quê? Porque ele está dizendo, eu tenho uma vontade para a sua vida. Eu tenho um propósito para a sua vida. Se você escolher viver a sua, você pode. Existe algo chamado livre, mas não vai ser a melhor escolha para a sua vida. Estão entendendo, irmãos? Você pode. Olha o que diz o versículo 26. Por favor, para a gente reforçar aqui. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então você pode ganhar muitas coisas, você pode ter muitas conquistas, mas sempre haverá, carinho, um vazio na sua alma. É isso que ele está dizendo. Sempre haverá um vazio na sua alma. Amém, irmãos? Entende? É como ele diz aqui, ó, do que adianta você, né? Se você não conseguiu encaixar a minha vontade. Estão entendendo, irmãos? Se na sua vida não se encaixar a vontade de Deus, sempre haverá um vazio. Amém, irmão? Sempre haverá um vazio. Eu vou te fazer uma colocação que eu tenho certeza. Quando a sua vida se encaixa na vontade de Deus, mesmo que você tenha perdas, a sua vida tem sentido. Eu vejo isso na prática. Amém? Ao contrário, há pessoas que conquistam muito, mas está sempre sem sentido, sempre caindo no vazio. Consegue entender o que Jesus está falando? De que adianta você não salvar a sua própria alma? Amém, irmãos? Você, até com perdas, Mariana, tem sentido a sua vida. Por quê? Primeira coisa mais importante que acontece com pessoas assim, Pedro, ele tem a certeza que a história dele não acaba aqui. Ele tem a fé, a confiança na vida eterna. Então ele sabe que ele está de passagem, né? Quando estreita muito, quando pesa muito, ele vai dizer, mas eu sei que a minha história não acaba aqui. Amém, irmãos? Amém. Amém, queridos? Amém. Ele tem essa certeza. Olha o versículo 27 que ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na o quê? Na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então ele caminha, Carol, com uma certeza. Deus vai cumprir a promessa de um dia me tirar dessa terra e viver a vida inteira. Amém? Amém? Você crê nisso? Então é um diferencial, irmãos. É um diferencial porque você está encaixado no propósito de Deus para a sua vida. Você consegue, por isso que algumas pessoas, isso deve ser uma coisa, chamar atenção para isso, deve ser uma coisa boa. Eu já falei isso aqui, é verdade. Toda vez que você for rotulado ou rotulada, que você está fanática, é um bom sinal para a sua vida, né? Quanto mais louco você está para o mundo, mais próximo de Deus você está, né? Então toda vez, Mariana, que disser assim, é fanatismo já, né? Tá bom. Aí é o termômetro bom para a sua vida, né? Agora, quando você consegue sentar na mesa dos escarnecedores, andar segundo os conselhos, aí, vamos voltar para cá. Abre Gálatas aí, para a gente ir para a ceia, por favor. Capítulo 1 de Gálatas. Um pouquinho à frente, passa os Evangelhos, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, depois vem Gálatas, que é uma carta de Paulo. Posso ler? Posso ler, irmãos? Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler 2 versículos e vamos entender aqui um pouco mais. Vocês estão entendendo? Isso cabe, queridos, a nossa busca. Eu conheço, o que eu estou falando é porque eu sei, eu consigo enxergar pessoas que estão vivendo isso dentro da vontade de Deus. E aí você vê ela ter perdas, mas você vê ela continuando. Permanece ali. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 15. Mas você vê pessoas que conquistam,
né? E parecem pessoas completamente desequilibradas. Diga aí, a partir do 15 diz assim, ó, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não é isso? Não consultei carne e sangue. Deixa eu resumir isso aqui. Paulo está falando dele, do chamado dele. Ele está dizendo, Marcelo, que ele foi chamado pela graça, porque ele não era digno de ser chamado pelo Senhor. E ele disse que no dia que ele foi chamado, o Senhor se revelou a ele e disse que ele deveria fazer o quê? Pregar para quem? Os gentios, os gentios aqui não são judeus, não é isso? Então ele iria pregar para pessoas fora do cenário, né, dos judeus. Ok, irmãos? Amém? Quando Paulo recebe esse chamado, Jaqueline, e essa revelação, entendam que ele está num nível de busca, de intensidade de relação com o Senhor grande. Amém, irmãos? Amém. Onde é que eu quero chegar, Maria? Deus só vai se revelar para mim se realmente eu for intenso na minha busca. Então isso aqui vira palavras jogadas. Amém, irmãos? Só vai fazer sentido isso aqui entrar no seu coração se de fato você o procurar de verdade. Se de fato ele for hoje a prioridade da sua vida. Amém, irmãos? Estão entendendo? Né? Ele vai revelar a vontade para dele para você, a depender da sua determinação em buscá-lo. Amém? Se a minha prioridade, vamos aqui rapidinho, dar um exemplo rapidinho. Se a minha prioridade, e lógico que tem que ser também, né? É o meu trabalho, eu vou ter um crescimento aonde, Thalita? Dentro do meu trabalho. Se a minha prioridade é o meu trabalho, mas também é as coisas do Senhor, eu posso ter um crescimento no meu trabalho e nas coisas do... Mas vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Se com intensidade eu buscar Ele, a Bíblia diz assim, aqueles que se aproximam de mim, eu também me aproximarei dele. Então o Senhor não vai me pegar aí de tardinha, irmãos, entendam que é só uma jogando bola, e vai dizer, olha fulano, você não tem relacionamento comigo, não tem busca, mas eu vou te revelar algo aqui para você fazer. Eu não creio muito dessa forma. As loucuras de Deus, podemos dizer assim, tem, mas não é comum que isso aconteça. O comum é que você se aproxime dele, você deseje ele e ele possa revelar o projeto dele para a sua vida. E o que acontece hoje conosco, Mariana? Nós estamos desatentos, como ele diz a Pedro, às coisas de Deus. Amém, irmãos? É verdade? É verdade. Não é a nossa intensidade, não é a nossa prioridade. Aí, vem depois e diz assim, pastor, eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Aí eu respondo, eu também queria. Né? Porque depende muito mais dela, depende dela. Se ela buscar o Senhor, olha o que Paulo diz, então quando eu comecei a agradar o Senhor, quando eu comecei a buscar o Senhor, não é isso, mano? Ele começou a se revelar para mim. Não é isso? A se revelar para a vontade. Completamente diferente, irmã Detinha. Uma pessoa está aqui hoje. Ela pode saber que está passando por diversos tipos de problemas. Mas se ela tiver a consciência que Jesus disse ter da sua vida, ela vai estar aí tranquila. Ela sabe que subindo e descendo o monte, Deus vai cumprir o propósito da vida dela. Né? É completamente diferente de uma pessoa que anda, como o Tiago diz, né? Aquela que a onda do mar, o vento leva para onde quer. Ouve uma coisa, ouve outra e fica perdido. Porque não tem a consciência da sua missão, do propósito de Deus na sua vida. Vou pegar um exemplo aqui para a gente ir melhorando. Eu acredito que toda mãe, os pais, né? Mãe e pai, tem um sonho para os filhos, né? A grande maioria tem, né? Por mais que você diga, não, ele vai fazer suas escolhas, mas você tem um sonho, né? A gente meio que... Eu sou pai, então eu sei disso. Então eu quero lhe afirmar, da mesma forma, Pedro, o Senhor também tem para conosco isso. Ele também tem um sonho, ele também tem um propósito para as nossas vidas. E você que decidiu, né, em seguir ele, deve buscar a missão dele para a sua vida. Olha o que o versículo 24 diz. Voltando lá, rapidinho. Rapidinho, queridos. Diz assim, ó. Mateus... Onde nós estávamos? Mateus 16. Não é isso? Mateus 16. No versículo 24 ele diz assim, ó.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo o quê? E tome a sua cruz e siga. Porquanto qualquer que quiser salvar a sua vida. Então, Pedro, é isso que ele está dizendo. Se você decidiu me seguir, e você quiser, eu tenho algo para você, eu tenho uma missão para você. O princípio é você negar a sua vontade, para que a minha seja construída na sua vida. É algo que nós vivemos, é comum na vida dos crentes. Eu diria que numa relação de 1%. Não é isso? De 1%. É utopia? Não é. Tem pessoas que vivem isso. Você vê, vamos pegar um exemplo do Velho Testamento. Um dia Abraão, né, Deus revelou para ele: deixa tudo. Não é isso? Vamos ver esse exemplo. Não é isso, André? É exemplo. Deixa tudo e vem. Nega a sua vontade e vem. Eu poderia dizer, Fátima, que eu tenho experiência de vida em dizer que eu respondi ao chamado do Senhor. Eu tenho ousadia de dizer isso. Que isso aqui, eu tenho consciência do que Deus tem na minha vida. Der o que der, eu tenho consciência do que Ele tem para a minha vida. Então, para mim, isso aqui não é algo fora da realidade. É algo dentro da realidade. A questão é que a igreja está tão desatenta, que Jesus disse a Pedro, das coisas de Deus, que se torna realmente algo muito distante. Mas não é. Deus tem um propósito com as nossas vidas. Ele tem, Renato, uma vontade para a sua vida. Ela pode não se cumprir, você pode nunca vivê-la, mas Ele tem um propósito e uma vontade para a sua vida. E não estou falando de você amanhã largar o seu emprego e chegar aqui e dizer: pastor, o que é que eu tenho para fazer? Não é isso que eu estou, completamente diferente disso. Dá para entender? Mas Ele está dizendo: eu tenho uma missão para cada um. Deixa eu dar um exemplo para ir melhorando. Eu vejo aqui, dando exemplo aqui, Lúcia, deixando o vizinho, e alguns provavelmente vão assistir, vão ouvir, eu vejo pessoas aqui que são ricas em talentos. Amém? Vou olhar para baixo. Não correu isso. O pastor estava me olhando muito, era para mim que ele estava mandando esse recado. Então eu vou olhar para baixo. Riquíssimas em talentos. Colocam esses talentos à disposição até, e eu consigo ver isso, e glória a Deus por isso, conseguem colocar os seus talentos para o seu prover. Está errado isso? Evidentemente que não. Conseguem até colocar isso para ajudar algumas pessoas mais próximas. Mas me desculpe a sinceridade, eu não vejo em nenhum momento colocar esses talentos à disposição do reino de Deus, para ganhar vidas, para edificar vidas. Olhando no chão, no teto. Me desculpe, mas eu não vejo. Pessoas riquíssimas em talentos. Aqui, não estou falando do vizinho não. E que eu vejo se colocar para si próprio, e tem que colocar para outras coisas, mas para o reino, na dica. Amém? Não tem amém, né? Sou teimoso em perguntar, não tem. Né? Para ganhar almas, para edificar pessoas, não há. Não é isso que Jesus está dizendo? Não é isso que Ele está falando? Não é isso que o texto está nos ensinando, irmãos? De Mateus, ou não? Está certo ou não? Não é isso? Amém? Que proveito tem? Eu quero concluir com você para a gente ir para a ceia, 8h15, para a gente acabar no horário. Vamos voltar lá a Mateus, por favor. O mesmo capítulo 16, agora nós vamos numa outra parte, que é do 21, do 22 e 23, e aí a gente já vai orar. Quando ele diz aqui, na passagem com Pedro, né? Ele diz aqui, 22, me desculpa, 22 e 23 é suficiente. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ele entende que naquele momento Pedro desviou, né? E o diabo usou a boca de Pedro. Porque não cogitarem das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Jesus está falando aqui, né? Que nós podemos ter dois pensamentos. Ou os nossos pensamentos podem estar em duas coisas: nas coisas de Deus e nas coisas dos... Deixa eu fazer uma pergunta simples. A sua mente hoje, aonde está? Ela está mais nas coisas dos homens ou nas coisas de Deus? Sem resposta para você.
Amém? Vocês entenderam a pergunta? Onde está mais a sua cabeça? Nas coisas dos homens ou nas coisas de Deus? Porque, para concluir, eu lhe diria o seguinte: sem medo, Gustavo, de errar. Se a sua mente hoje estiver mais nas coisas de Deus, não se preocupe, tranquilize o seu coração. Por maiores dificuldades que você passe, Mara, Deus vai cumprir os propósitos na sua vida. Eu creio nisso 100%. Agora, se a sua mente está nas coisas dos homens, você terá muita dificuldade na sua caminhada de entender as coisas de Deus, inclusive na sua vida. Vira e mexe, você vai estar sem entender. Entende? Mais ou menos assim, Pedro. 15 anos de fé, olho para trás. Amém, irmãos? Entende o que eu quero dizer? Você esteve na igreja, você esteve numa religião, mas a sua cabeça nunca esteve nas coisas de Deus, nas coisas dos homens. Pedro estava com Jesus naquele momento, não é isso? Mas recebeu uma repreensão. Você não está entendendo as coisas do reino de Deus na sua vida. Se você não entende, você não pode viver, você não pode desfrutar. Vocês estão entendendo isso? Amém? Está claro isso? Não adianta. Ele estava andando com Jesus, mas ele ainda não entendia as coisas de Deus. O que ele estava dizendo em outras palavras, Thalita? O meu propósito não vai poder se cumprir na sua vida. Porque a sua cabeça está nas coisas dos homens. Você pode querer até Deus, mas no intuito de resolver as coisas dos homens. Porque a sua cabeça está ali. Você quer Deus, mas para resolver os seus problemas segundo a sua visão humana. Não funciona. O que nós mais temos, Mariana, são pessoas anos de fé que param e fazem como Pedro. Não entendem o que Deus quer fazer na vida deles. Não entendem nem como podem fazer alguma coisa para Deus. Estão entendendo, irmãos? Amém? Amém? Porque nunca, na verdade, fizeram isso. Nunca negaram a si mesmo. Falam, mas na verdade o que aplicam é a sua vontade. A vida segundo a sua agenda é a sua vontade. Nunca, na verdade, de fato e de verdade, negaram a si mesmo. Nunca, na verdade, houve entrega de perguntar: Deus, o que verdadeiramente o Senhor quer fazer na minha vida? Não houve. A maioria dos crentes, 99%, não há isso. Não vivem assim. De tiver o resultado, não vivem assim. Mas eu quero lhe dizer que, com certeza, irmãos, se um dia você chegar a esse nível, fique tranquilo, porque o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você hoje é uma pessoa que anda e sabe: bom, Deus me chamou para fazer isso com a minha vida, né? Eu sei que eu vou chegar ali. Não consigo olhar com os olhos naturais, mas eu sei que Ele tem aquele propósito na minha vida. Eu estou me mantendo aqui. Você pode ficar tranquilo que vai se cumprir na sua vida. Agora, se você está perdido sem saber o que vai acontecer, então na hora de você dar uma parada, tentar viver isso aqui, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir realmente a Jesus. Amém? Espero que você tenha absorvido alguma coisa, porque tenho isso como algo importante para as nossas vidas. Na prática das nossas vidas, eu tenho isso como muito importante. Você precisa, né? É como você está dentro de uma navegação, dentro de um navio, né? Dentro de uma embarcação, e saber, Ritinha, que há um comandante ali conduzindo. Você está dentro daquela embarcação, mas aquela embarcação não tem um lugar para chegar. Você não está perdido, né? Não vai dar em qualquer lugar, não. Vai dar no lugar que aquele comandante quer para a sua vida. Pode ter tempestade, você pode parar no lugar que você não quis, pode entrar uma pessoa que senta do seu lado que você não quis, pode ter várias dificuldades, mas você está entendendo que você vai chegar no lugar. Você vai chegar no lugar. Amém? Você vai chegar no lugar. E a maior promessa que nós temos é essa que ele diz aqui no 27. Um dia ele virá, com poder e glória, buscar a sua igreja. Amém? Eu espero que estejamos todos juntos nesse dia.